Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, estamos começando aqui essa série de vídeos que vão para o YouTube, mas na verdade eles nascem das nossas aulas de Direito Processual Civil 3 da Faculdade de Direito da UFBA no semestre letivo suplementar. Esse é o objetivo central, é acolher e ajudar meus alunos a gente construir o conhecimento e passar este nosso semestre letivo nesse momento especial e tão difícil que temos vivido durante essa pandemia. E dentro desta lógica, a gente está gravando uma série de aulas para serem disponibilizadas aos alunos. Eu estou chamando essa série de aulas de primeiros passos para induzir os estudos deste semestre. É justamente dentro deste contexto que vão ser gravados uma série de vídeos, que eu estou chamando de primeiros passos. Vou disponibilizar também no YouTube para todos aqueles que desejam. Mas o objetivo central, repito eu, é tratar, ajudar e acolher meus alunos da Faculdade de Direito da Universidade Federal no semestre letivo suplementar. Mas vamos lá, vamos começar. O primeiro assunto que eu quero tratar com vocês é precedentes. É um assunto meio dúbio até a localização, se ele deveria ficar dentro de processo civil 2, onde a gente trata de teoria da decisão, ou se ele deveria ficar dentro de processo civil 3, onde a gente trata de recursos, pois é o locus de estudo dogmático onde são formados a grande maioria dos precedentes. E por isso eu, por exemplo, gosto mais de tratar em processo civil 2, mas como isso não está ainda muito bem definido no nosso organograma do curso, eu vou tratar também em processo civil 3, tá bom? Então vamos começar aqui tratando sobre precedentes. Eu acho que quando a gente vai tratar sobre precedentes, a gente não tem como não falar, não tem como deixar de falar sobre, primeiro, sistemas, tradições jurídicas e sistemas jurídicos. São coisas diferentes, a gente já fala disso, mas eu gosto sempre de passar uma agenda, ou seja, tudo aquilo que a gente vai tratar. Primeiro, essa questão das noções gerais, que a gente vai falar de sistemas jurídicos e que a gente vai falar de tradições jurídicas e como os sistemas jurídicos têm a influência no sistema de precedentes. Depois a gente vai tratar um conceito de precedentes, conseguir construir aqui um conceito de precedentes que seja operacionalmente aplicável, notadamente operacionalmente aplicável ao nosso sistema brasileiro de precedentes. E aí eu trato do sistema brasileiro de precedentes, vamos falar do rol de precedentes, falar um pouco sobre a aplicação de precedentes, depois a dinâmica e o sistema de modificação de precedentes. É claro que tem muito mais coisa para falar sobre precedentes, mas como o próprio nome e como é a proposta destas videoaulas, a gente vai falar de sistema, vai falar de primeiros passos. São os primeiros passos que a gente precisa adotar, que a gente tem que adotar para compreender o assunto. Isso precisa ser complementado, com o estudo da bibliografia que a gente está indicando e também com muitas outras aulas mais profundas, palestras e seminários mais profundos que nós também estamos indicando aos nossos alunos. E eu acho que assim a gente consegue formar adequadamente o conhecimento para vocês. Então vamos para as primeiras noções gerais. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês, eu gosto muito de usar a terminologia de sistema. Sistemas são um conjunto de regras aplicáveis a um determinado estado. E as tradições é algo que transcende esta noção de sistema. A gente tem duas principais, não são as únicas, mas duas principais tradições jurídicas, que são as tradições do Common Law e a tradição do Civil Law. Sobre esse tema tem dois livros muito bacanas, o de René Davy, Sistemas Jurídicos, e esqueci o outro, que são os grandes sistemas jurídicos internacionais, de um autor italiano, durante o curso da aula. Eu certamente vou lembrar, se não lembrar eu aviso depois, que tratam, que fazem uma comparação dos diversos sistemas jurídicos existentes no mundo e traz este conceito que o sistema é um sistema aplicado em determinado estado e que as tradições, estas sim, são algo muito mais amplo
e que estão vinculadas à formação do processo jurídico, à formação do Estado, como o Estado se apresenta em termos de normogênese, de aplicação normativa, de estruturação, de atribuição de poderes. Então é algo mais vinculado a direito positivo, enquanto que as tradições estão mais vinculadas à forma de ser do direito, né? Os países de common law, eles são numericamente menores, mas pela sua importância geopolítica, o common law é muito relevante. Então a gente tem como principais exemplos de common law tradicional Estados Unidos e Inglaterra. E falando na ordem certa, em termos cronológicos e de importância na formação do sistema, seria Inglaterra e Estados Unidos. Já o civil law, ele é um sistema muito mais amplo em termos numéricos de países. O sistema ao qual o Brasil se adequa, a tradição que se aplica no sistema brasileiro, né, principalmente, mas praticamente toda a Europa continental tem um sistema de civil law, toda a América Latina tem um sistema de civil law, para a gente tratar basicamente desses países. E você não há essa importância, essa compreensão da diferença entre tradição e sistema é muito importante, porque você tem uma tradição do civil law, mas os sistemas jurídicos de civil law ao mundo são muito diferentes. São muito diferentes. Talvez os sistemas que mais influenciam ou mais são conhecidos internacionalmente como sistema de civil law, né, poderiam falar do sistema francês e do sistema alemão. Ambos são da tradição do civil law, ambos são de ampla influência em outros sistemas, mas eles são muito diferentes entre si. Embora tenham esta tradição, estejam dentro desta tradição, né, que a gente denomina de civil law, onde você tem no civil law uma instituição muito mais ampla, uma quantidade muito mais relevante de estatutos jurídicos, de normas jurídicas, a influência da norma jurídica escrita através daquilo que a gente pode chamar de lei em sentido amplo, Constituição, leis, decretos, resoluções, como a base, ou melhor, a principal fonte do direito, é o que caracteriza o sistema do civil law. Enquanto que o sistema do common law, ele é muito mais permeável e aceita o direito costumeiro, ainda que não escrito, ainda que não incluído em normas escritas de leis, decretos, resoluções. Então, um grande exemplo disso é a Inglaterra, que não possui uma Constituição escrita, né, mas tem uma Constituição rígida e muito pouco mutável, embora não escrita. Dito isso, é preciso dizer que o common law e precedentes obrigatórios é muito comum, vamos falar assim, ou melhor dizendo, os sistemas que possuem a tradição do common law sempre ou atualmente possuem uma influência muito maior de precedentes obrigatórios na homogênese do sistema, na estruturação do sistema, mas common law e precedentes obrigatórios não se confundem. E, melhor dizendo, nem sempre foram assim, né? Para que se tenha uma noção, a doutrina do stare decisis, que é como a gente chama no sistema inglês, ou a regra do rule of precedent, né, que é como se chama, é mais chamado, né, na Inglaterra, que é justamente a imposição da força vinculante, né, da maior força normativa, de ser a jurisprudência, né, a fonte normativa mais importante, ela nasce no século XIX. O sistema de precedentes na Inglaterra, na Grã-Bretanha, ela nasce no século XIX. Enquanto que o common law, como sistema jurídico inglês, ele nasce no século II. Ele nasce no século II. Então você tem aí, né, uma diferença de 1.700 anos entre a tradição e a construção de um sistema de common law para a inserção no sistema de common law da regra, né, do stare decisis, ou the rule of precedent, né? É a permeabilização no sistema jurídico inglês de common law, de tradição de common law, da obrigatoriedade de que se sigam os precedentes,
Então isso é muito importante entender. Por outro lado, ao contrário do que tem na consciência da maior parte das pessoas, os precedentes obrigatórios não nasceram no sistema brasileiro, no Código Civil, ou no Código de Processo Civil de 2015. Não. Muito pelo contrário. Desde sempre, as decisões das Cortes Constitucionais nos sistemas de tradição de civil law têm ou constituem precedentes obrigatórios. E no Brasil sempre foi assim. Não todas as decisões, mas sempre houve um grupo de decisões, e notadamente as decisões de controle de constitucionalidade abstratos, sempre constituíram precedentes obrigatórios a serem seguidos por todos os outros magistrados. Então isso sempre foi assim nas tradições de civil law, recentemente, desde que nós temos, obviamente, a noção de Constituição escrita, e nos países onde há cortes constitucionais, como de regra acontece, em que você tem a obrigatoriedade de que se sigam alguns dos precedentes das cortes constitucionais. Alguns autores têm tratado o sistema brasileiro que não seria nem civil law, nem common law. O sistema brasileiro seria Brazilian law. Isso é um conceito moderno, eu acho que é um conceito bacana, porque você faz ou chama a atenção ou traz as pessoas à reflexão para a importância que os precedentes ganharam, ou que a importância que a jurisprudência ganhou como fonte do direito mais contemporaneamente, né? Mas o Brasil é um sistema assim de civil law, não vejo um Brasil law, é um sistema de civil law, onde a gente tem tido, né, por racionalidade jurídica, por motivos de segurança jurídica, por motivos relacionados à igualdade, a gente tem tido, né, tem implantado, tem colocado um sistema onde a jurisprudência passou a ter uma força prevalente, tão importante, bem próximo, melhor dizendo, da importância da lei, mas a lei, né, em sentido lato, no ordenamento jurídico brasileiro, ainda é a fonte normativa principal, e a gente ainda é um sistema de civil law. A lei, a Constituição brasileira não pode ser substituída por uma decisão da Corte Constitucional, que obviamente vai interpretar as decisões da Constituição, mas não pode, né, não podemos aceitar que se substitua ou que se entenda que aqui a norma jurídica escrita, a lei, não seja a norma jurídica escrita geral, conceitual, ampla e abstrata, a partir de hipóteses, não seja, que é o que caracteriza o sistema de civil law, não seja a principal fonte do direito. Tá bom? Então, dito isso, pegado esse apanhado geral, vamos tratar do conceito de precedente, né? O que é um precedente? Assim, pode parecer uma coisa simples, mas não é tão simples assim, né? Mas a gente consegue, ou eu pelo menos trabalho com esta noção de que 4 coisas são importantes, né? 3 coisas são importantes para que a gente consiga conceituar, entender e compreender o que constitui um precedente, né? Primeira coisa, o precedente é uma decisão judicial, tá bom? Então, sempre para que se entenda, ou seja, o nosso conceito dogmático de precedente é que ele seja uma decisão judicial, ponto. Mas não significa dizer que toda decisão judicial é um precedente. E aí é preciso esse elemento único, que na verdade são 2 elementos, ou seja, constituir uma decisão judicial, porque o precedente é formado na decisão de um caso concreto, né? E que esta decisão judicial possua algum grau de influência nas decisões futuras. E aí a gente tem 2 tipos de precedentes, que eu digo que esta decisão judicial tem que ter alguma eficácia vinculante. Se ela não tem eficácia vinculante, ela precisa pelo menos ter uma eficácia judicial persuasiva, para que seja trazida como precedente. E aí a gente efetivamente tem distinções no nosso sistema brasileiro de grau de vinculatividade. Há decisões que são persuasivas, né? Ou seja, elas são usadas pela importância e pela força da sua fundamentação para a decisão dos casos, mas a aplicação não é obrigatória pelo magistrado que analisa o caso subsequente. A gente tem decisões que têm uma eficácia vinculante parcial e a gente tem decisões que têm uma eficácia vinculante
geral para todos os magistrados. Mas a gente vai chegar lá, vai tratar um pouco disso, um pouco mais adiante, quando a gente tratar do rol de precedentes, no sistema brasileiro. Beleza? Então, primeira coisa, para colocar na cabeça, na primeira caixinha, é que o precedente ele é uma decisão judicial que tem eficácia vinculante, ou ao menos eficácia persuasiva. Bom, segunda coisa, o precedente, né, que eu tiro desta decisão judicial, ele não é a decisão toda, vamos chamar assim. Eu preciso da decisão toda para extrair dele o precedente. Mas na decisão judicial você tem a formação, entre aspas, de duas normas jurídicas. Eu tenho uma norma jurídica do caso concreto, que é aquela que decide, olha, João tem que pagar 10 mil reais a Pedro. Ponto. Essa é uma norma jurídica que está na decisão, que é aquilo que a gente mais deseja na solução do caso concreto, que é a solução efetiva do caso concreto. Mas para que eu chegue àquela conclusão de que João deve 10 mil reais para Pedro, eu precisei construir uma fundamentação da onde eu tirei esta obrigação. Olha, o João deve 10 mil reais para Pedro, por quê? Vamos botar um exemplo. Porque na relação contratual entre eles, né, João desrespeitou o princípio da boa-fé. Bom, agora, ok, o princípio da boa-fé ele está regrado no Código Civil, é regra expressa no Código Civil, né, e o juiz aplicou esta regra expressa no Código Civil. Mas no mundo dos fatos, o que foi que João fez para que eu tenha entendido que aquele ato humano gerou ofensa ao princípio da boa-fé? Porque boa-fé é um conceito jurídico indeterminado. Boa-fé, muitas coisas, muitas e muitas coisas, muitos e muitos atos jurídicos, né, podem ser exemplo de má-fé. Então, vamos supor que no caso concreto havia uma relação contratual onde existia uma obrigação, onde João vendia para Pedro determinado bem, né? E João sabia que aquele bem tinha um vício que tornava o bem inútil para a compra. Inútil para a compra. Ele sabia que isso ia acontecer num prazo muito breve. E ele vai e engana João, vendendo um bem, né? Que ele sabidamente ia tornar-se inútil nos próximos passos. E aí o juiz, ao analisar aquele caso concreto, diz, poxa, se você entende, né, se você tem consciência de que um bem vai ter um vício redibitório, um vício oculto, que está para acontecer, e você não informa isso ao vendedor, para que haja uma redução, um abatimento do preço, para que ele tenha noção, você de má fé iludiu. Então vamos pensar que essa é a fundamentação jurídica. Aí eu pergunto para você, esta regra que resolve o caso concreto e que manda João pagar 10 mil reais a Pedro, ela é aplicável para outras pessoas? Não. Isso está dentro daquele conceito, né, de eficácia interparte da coisa julgada. A coisa julgada ali estabelecida só obriga João a pagar a Pedro. Ponto. Mas esta outra regra jurídica que interpreta o princípio da autonomia previsto na Constituição, que permite que as pessoas façam um negócio jurídico, que interpreta o que constitui e o que não constitui vício redibitório, que interpreta o que significa e o que não significa o princípio da boa-fé, dizendo que se você, né, de má-fé, de forma deliberada e proposital, vendeu para alguém um bem que sabia-se inútil, ela não pode se aplicar a outros casos, não pode se aplicar na venda do carro que Joaquim vai fazer para Maria, isso não pode implicar na venda de um terreno que está com erosão, né, de que a empresa Y fará para a empresa X? Sim. Aí eu tenho uma regra geral. E aqui a gente tem essa importância, né? Aqui a gente tem essa importância de entender a regra geral. A regra geral de direito que foi extraída da decisão. Isso, né, é muito importante na noção de precedente. Esta regra geral de direito que foi extraída da decisão judicial, né, ela é composta por aquilo que a gente chama de ratio decidendi, o elemento mais importante do precedente, ou seja, a razão de decidir, né, os fundamentos determinantes para aquela decisão, aquilo que levou o juiz a chegar àquela conclusão, aonde o juiz
teve a razão de decidir pela qual condenou Antônio Pagapedo, onde ele constrói esta norma jurídica, a isso a gente chama de ratio decidendi, o elemento mais importante, né, do precedente, para alguns inclusive confundido com precedente, e aí a gente tem o que a gente chama de obter dictum. O obter dictum são todas aquelas questões colaterais que foram decididas, mas que não são relevantes para a construção do precedente, né? Por exemplo, no âmbito ele decidiu se deveria ou não deveria realizar audiência de instrução. No âmbito decidiu se foi decidida uma questão prejudicial sobre a declaração de falsidade de determinado documento que foi juntado aos autos. Todas essas decisões, para aquele precedente, são obter dictum. Podem até vir a se tornar decisões que constituam precedentes em matéria processual em outro caso. Não estou dizendo que os obter dictum sejam só de matéria processual. Você pode ter obter dictum de matéria processual, obter dictum de direito material. Não tem problema nenhum. Tá certo? E o terceiro elemento, que é muito importante também, né, é esta compreensão de que o precedente ele é algo a ser reconhecido como precedente por outro juiz. Então, isso também é uma coisa muito importante que se compreenda, porque assim, é preciso que o magistrado tenha consciência ao proferir uma decisão de que ela poderá constituir um precedente, e em alguns casos o sistema obrigatoriamente a torna precedente, como no caso de decisões do incidente de resolução de demandas repetitivas, ele é feito para gerar um precedente, né? Mas o magistrado tem que ter esta consciência, mas feito o precedente, ele é reconhecido como tal, não por quem proferiu. Ele é reconhecido como tal, né? Ele é reconhecido como tal pelo próximo magistrado que venha a aplicar aquele precedente. É esta noção que é muito relevante também. Ele precisa ser reconhecido como precedente, isso é muito importante, por exemplo, para precedentes persuasivos. Ele precisa ser reconhecido como precedente pelo outro magistrado que vai aplicar. Beleza? Então, dito isso, já vamos entrando aqui no nosso sistema brasileiro de precedentes. Beber uma água, para que a gente possa seguir em frente. Então, o sistema brasileiro de precedentes, ele não nasce com o Código Civil. Ele não nasce, me perdoe, com o Código de Processo Civil de 2015, mas ele é muito bem estruturado no Código Civil de 2015. Muitos dos institutos do nosso sistema brasileiro de precedentes, eu estou falando da dogmática de precedentes no Brasil, eles já existiam antes do Código de Processo Civil de 2015. Ponto. O mais importante, ou pelo menos o que foi mais importante, né, para trazer na cultura jurídica brasileira a importância do precedente, que foi a súmula vinculante. Né? Ele vem com a emenda constitucional 45. E você tem, inclusive, sistemas você tem ainda precedentes muito mais antigos, como as súmulas. A gente vai falar disso um pouco mais adiante. Né? Inclusive, nem é apropriado, a gente vai ver isso, falar em súmula, e sim em súmulas, e sim em enunciado da súmula. Então, o Código de 2015, o CPC de 2015, embora ele não funde o sistema de precedentes brasileiro, ele é muito importante na regulação do sistema de precedentes, na estruturação, né? na formação dogmática. Ele agrega muito do que a doutrina falava sobre precedentes, agrega muito do que as decisões das cortes tratavam sobre a importância de precedentes. Ele, de forma muito moderna e muito bacana, estrutura esse sistema de precedentes. Então, vamos tratar, né, do sistema atual de precedentes. Então, o sistema atual de precedentes, a gente pode dizer que começa a ser trabalhado para além das decisões obrigatórias das cortes constitucionais, pois isso sempre existiu. Sempre tivemos a eficácia vinculante das decisões das cortes constitucionais, mas isso começa a ser trazido ou influenciado de forma mais evidente. A jurisprudência passa a ter uma importância mais evidente no Brasil, para além das decisões das cortes constitucionais, né? Quando você cria no Brasil, em 1963, quando o Supremo, lá em 1963, nós estamos falando de 50 anos atrás, né? 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, nós estamos aí quase completando 70 anos,
E há 70 anos atrás, o STF já estava preocupado, já estava muito preocupado com o acúmulo de processos, o excesso de processos. Esse sempre foi, entre aspas, um problema do nosso sistema jurídico. E lá em 1963, o STF cria uma comissão de jurisprudência, Ela é presidida pelo ministro Vitor Nunes Leal, Gonçalves de Oliveira e Pedro Chaves. Vitor Nunes Leal era o presidente do Supremo. E esta comissão de jurisprudência, ela se reúne e faz um estudo das decisões do STF. E no único dia, ele aprova 370 enunciados da súmula, no singular, não mais no plural, não usem no plural, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E aí a gente tem, como decisões, como precedente do sistema brasileiro, as decisões de cortes constitucionais, que sempre foi assim, e trazemos aqui a súmula e enunciado de súmula, ou seja, os enunciados da súmula esta única, que compreende a reunião de toda a jurisprudência de determinado tribunal, no caso, a súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E numa única sessão, feita a revisão de toda a jurisprudência até ali do Supremo Tribunal Federal, já se aprovam 370 enunciados dessa súmula. Então, a gente utiliza no Brasil indistintamente o termo súmulas do Supremo, súmulas do STJ, mas isso não é tecnicamente adequado. Porque a súmula é uma só, a reunião, o resumo da jurisprudência, a consolidação da jurisprudência de determinado tribunal. Ok? Então, essa súmula da jurisprudência é formada e organizada em enunciados. E aqui você tem uma questão interessante, porque estamos falando de 63, e nós não tínhamos aqui, nessa época, a existência do STJ. O STJ nasce com a Constituição Federal de 1988. E antes, o Supremo Tribunal Federal tinha as competências de Corte Constitucional e de Corte de Cassação para a matéria constitucional, nas suas competências de Corte Constitucional, e tinha também a competência de Corte de Cassação em matéria constitucional e em matéria infraconstitucional. Toda a competência que era do STJ, até a Constituição de 1988, era do Supremo. Então, um recurso extraordinário nesta época, que é o recurso que leva a revisão da causa para o Supremo Tribunal Federal, ele tratava de matérias constitucionais e matérias infraconstitucionais. E se vocês forem olhar dos 370 primeiros enunciados da súmula do Supremo Tribunal Federal, você tem muita decisão, mas não é pouca não, é muita decisão de matéria infraconstitucional. Então isso é interessante porque talvez um dos elementos mais importantes do sistema de precedentes brasileiro, que é o enunciado da súmula, ele não nasce da lei, ele não nasce da Constituição, ele nasce do regimento interno do Supremo e pela necessidade do sistema brasileiro de reduzir, entre aspas, ou conseguir tratar o excesso de recursos ou excesso de processos. Então, dito isso, o CPC, pulando aí 70 anos, vamos chamar assim, o CPC institui no Código de Processo Civil, no título 1 do livro 3, dentro da ordem dos processos no tribunal, que é matéria de processo 3, ele trata de duas normas muito importantes na formação do precedente, que são os artigos 926 e o artigo 926 e 927. E estes dois artigos que inauguram no Código de Processo Civil, livro 3, tendo seu título 1, capítulo 1, na parte de disposições gerais, eles trazem o início da racionalização dogmática do nosso sistema de precedentes. E aí você tem o artigo 926, que ele é principiológico, ele traz e incorpora os valores centrais do nosso sistema de precedentes, e o artigo 927, que traz as regras
e elenca aqueles que são os precedentes, né, obrigatórios. Vamos dar uma olhada, aqui no CPC, vamos dar uma lida no artigo 926, que eu acho que a gente consegue tratar bem dessa questão. Deixa eu trazer para cá para vocês. Vamos lá. Artigo 926. Então, vamos lá. Ó, livro 3. Né? Livro 3 trata dos processos nos tribunais, dos meios das decisões judiciais, que é digamos assim, o ponto central, da nossa do programa de processo civil 3 na Universidade Federal da Bahia, na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, né? É aqui, dentro daqui, que a gente vai desenvolver todo o nosso curso, né? Vamos falar disso em outras aulas. Ele tem no seu título 1, né, a ordem dos processos nos tribunais e a ordem dos processos e dos processos de competência originária nos tribunais. E logo no capítulo 1, disposições gerais, ele tem este artigo, que é importantíssimo, pois é o artigo principiológico do nosso sistema de precedentes, né? É o artigo onde são importados ou trazidos ou declarados aqui os valores, né, principais, inclusive valores constitucionais principais, que devem ser observados no nosso sistema de precedentes. Então vamos lá. O que é que determina o artigo 926? Ele traz uma ordem programática, uma norma programática. Olha, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência. Então, é o primeiro, né, valor que os tribunais devem ter. É uma ordem programática de uniformização da sua jurisprudência. Isso aqui é a materialização de princípios como segurança jurídica, princípios como isonomia. Não posso decidir casos que têm situações fáticas iguais com normas jurídicas diferentes, com construção jurídicas diferentes, né? Isso é o princípio da isonomia aplicado na sua mais importante essência. Isso é o princípio da segurança jurídica constitucionalmente aplicado, que deles deve fluir esse dever de uniformização da jurisprudência pelo tribunal. Segundo, ela deve mantê-la estável. Assim, advogados mais antigos, como eu, magistrados mais antigos, têm uma clara lembrança de, às vezes, ir acompanhar uma sessão do tribunal, de uma mesma câmara de um tribunal, com a mesma turma julgadora em um determinado processo, decidir um caso de uma forma e 5 ou 10 minutos depois decidir um caso de outra forma. Tem até uma história verdadeira, tradicional e clássica de Rui Barbosa, de que ele, defendendo uma causa no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que tinha uma jurisprudência consolidada em determinado sentido, ele faz uma sustentação oral brilhante e consegue fazer o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro mudar de posição de manhã. E aí o Tribunal de Justiça diz: não, nossa jurisprudência estava errada. E agora, com as luzes trazidas por Rui Barbosa, vamos mudar nosso entendimento jurisprudencial. Aí de tarde o Rui Barbosa volta para fazer uma sustentação oral em um processo de situação fática idêntica. E chega de tarde e diz: olha, na verdade de manhã eu estava errado, vocês é que estavam certos há muitos anos na sua jurisprudência, então mudem de novo, né, desconsiderando o que decidiram de manhã, para agora decidir em favor do meu cliente pela tarde. Então isso só serve, ou isso é muito bacana, para anedota, para piada. Mas como racionalidade de sistema, isso é um absurdo. Então daí que o artigo 926, né, traz como segundo valor a estabilidade e a integridade. Né? Estabilidade e integridade. Aqui estamos muito vinculados à noção de segurança jurídica. Eu posso mudar de jurisprudência? Posso. A gente precisa de mutação jurídica. A gente precisa de evolução do sistema. O sistema não precisa ser, e não pode ser, e não deve ser imutável. A sociedade evolui, os valores sociais evoluem, e as decisões judiciais devem evoluir também. Okay? Mas não pode ser toda hora. É por isso que eu preciso manter estável e íntegra, reunida. E esta reunião da sua jurisprudência tem que ser coerente. Bom, tem que ter um sistema de racionalidade por trás dela. E esse sistema de racionalidade que a gente tem é o ordenamento jurídico.
Então ele tem que ser coerente com o ordenamento jurídico, tá certo? Parágrafo 1º. Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais ditarão enunciados de súmula correspondente à sua jurisprudência dominante. Isso aqui eu acho é uma coisa que eu não gosto tanto. Eu tenho um artigo que está sendo publicado na Repro de outubro, né, onde eu faço uma crítica, e eu já disponibilizei para meus alunos no Prelo, então está lá no nosso Google Classroom, os materiais desse artigo, né, onde eu acho muito ruim, e lá vocês leem, a gente vai discutir em aula de aula, mas assim, resumidamente, é muito ruim que o nosso sistema de precedente esteja vinculado em súmula, porque súmula, ela tem tudo aquilo que não tem precedente, ou seja, a noção de enunciado de súmula, os enunciados de súmula, é uma forma civil law de fazer precedentes, ou seja, o civil law é pautado na descrição de hipóteses fáticas, estruturadas como se fossem normas jurídicas que eu digo textos legais, para falar adequadamente. Então, o que é um enunciado de súmula? Ele pega aquele precedente que é tão complexo, tem as razões de fato que foram determinantes para chegar àquelas, para compreender aquela situação, os diversos fundamentos jurídicos, toda a fundamentação jurídica, e vira um verbete, e vira como se fosse um artigo de lei, que não tem a capacidade, o enunciado da súmula, né, de expressar tudo aquilo que foi relevante, que foi importante para a formação daquele precedente. Então, o enunciado de súmula é um cacuete, né, do jurista do civil law querendo trabalhar com common law. Isso reduz muito o sistema de precedentes, isso reduz muito a importância do sistema de precedentes, isso reduz muito a operacionalização do sistema de precedentes. Né? E isso pode, inclusive, fazer com que, não raro, e acontece isso com razoável frequência, eu dou esses exemplos lá no livro, no artigo, em que você tem verbetes, enunciados de súmula, que são diferentes, inclusive aparentemente contraditórios, mas que são emanados do mesmo precedente. Então, formar um sistema de precedente baseado em súmula não é o melhor caminho. O sistema de precedentes é ótimo, mas é trabalhoso. O sistema de precedentes precisa ser formado na compreensão da decisão do caso concreto, na leitura da decisão completa, da integralidade do acordo, não só da ementa, não só do enunciado de súmula, né? A gente precisa compreender o precedente da leitura da integralidade da decisão, da qual deflui o precedente. Então isso é uma coisa que não é muito bacana. Embora o parágrafo 2º, isso aqui, foi uma série de críticas, inclusive feitas por Lênio Streck, na época da edição do Código de Processo Civil, que trouxe esse parágrafo 2º, que tenta resolver um pouco este problema que nós temos da utilização da súmula como precedente, né? Que determina que o tribunal, assim, que súmula, no meu sentido, não é um precedente, né? Ao editar o enunciado da súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Aqui tenta-se salvar um pouco a deficiência que a súmula tem, né, que no meu sentido súmula não é precedente, a deficiência que a súmula tem como na sua utilidade para o sistema de precedentes. Tá bom? Mas, dito isso, como sempre aqui relembrando, a gente está tratando de primeiras linhas, primeiros passos, vão precisar se aprofundar, vão precisar seguir adiante. Eu quero também aqui seguir adiante com vocês para tratar do rol de precedentes do sistema brasileiro, né? Então, o artigo 927, ele traz um rol de precedentes, e nós temos no sistema do CPC brasileiro, no sistema da dogmática processual civil brasileira, né, um conjunto de causas repetitivas, ou um regime jurídico de julgamento de causas repetitivas, do qual a gente extrai precedentes, e a gente tem precedentes que nascem por determinação expressa da Constituição de algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, né, e aí a gente tem também precedentes que são construídos na função do STJ de controle da rigidez da legislação infraconstitucional brasileira, do STF, do controle
né, do controle, né, de constitucionalidade brasileiro, e você tem também precedentes formados nos tribunais, nos diversos tribunais, a partir da reiteração e da relevância dessas decisões. Mas vamos lá, o que é que diz o rol de precedentes? E aqui eu vou voltar, né, com o CPC. Vamos dar uma lida aqui no artigo 927. Vamos aqui para o artigo 927. Então, aqui no artigo 927, o ordenamento traz aqueles que são os precedentes, com grau de eficácia vinculante. Há quem diga que aqui nós temos precedentes vinculantes persuasivos, eu entendo que não, acho que são todos precedentes vinculantes. Agora tem uma distinção da importância do grau de vinculação. A vinculação, ela também pode ser gradual, né? Ela também pode ser gradual, né? E, né, eu quero tratar deles aqui, mas é matéria que dá para a gente, matéria que dá para a gente desdobrar isso aí mais adiante. Mas vamos lá, quais são os precedentes os precedentes vinculantes, né, alguns obrigatórios, outros com um grau menor de vinculatividade, previsto no nosso sistema? Primeiro, as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidades, ou seja, a ADIM, a DPF e a ADC. ADIM, a DPF e a ADC. Isso sempre foi assim, desde a Constituição de 1988, e eu vou além, não é só desde a Constituição de 1988, desde da Constituição Imperial. Né? As decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, né, produzem ou possuem eficácia vinculante. 2. Então isso aqui é uma reprodução do que diz, né, o artigo 102 da Constituição. 2. Os enunciados da súmula vinculante. Também reprodução de norma constitucional. Né? O que dá força vinculante aos enunciados da súmula vinculante do STF não é o CPC. É o artigo 103A da Constituição, que que veio ou foi agregada à Constituição na emenda constitucional 45, desde 2004. Portanto, a gente tem o enunciado da súmula vinculante como precedente obrigatório. 3. Os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas ou julgamentos de recursos extraordinário e especial repetitivos. Como eu estava dizendo a vocês, a gente tem no Brasil um sistema de julgamento de causas repetitivas. Então, esse sistema de julgamento de causas repetitivas é onde a gente tenta resolver com uma decisão única, com a objetivação do problema, da decisão, diversas demandas que têm sido acontecidas. Então, isso pode acontecer como? Ou no incidente de assunção de competência previsto no CPC, a gente vai tratar isso, haverá uma aula sobre primeiros passos sobre o incidente de assunção de competência, né? Mas é quando um tribunal, percebendo a relevância da matéria, sem que haja tanta multiplicidade de casos, mas que pela relevância precisa ser decidida para se tornar um precedente obrigatório, você altera e afeta, como regra afeta a decisão para um órgão do tribunal competente para isso, e neste incidente de decisão de competência forma-se um precedente obrigatório que vai ser aplicado aos outros casos. O incidente de resolução de demandas repetitivas, que é quando você, percebendo a repetitividade de causas, você promove uma única decisão, e esta decisão, se você pega algumas causas, né, pega na verdade uma causa onde foi agregada, onde foi discutido e admitido o incidente de resolução de demanda repetitiva, você afeta também a decisão a um órgão competente do tribunal, que pode não ser o mesmo órgão que está julgando a causa, que inicialmente estava julgando a causa daquele processo. E neste julgamento deste incidente, você objetiva o julgamento, amplia a participação e profere uma decisão que passa a se resolver não só aquele caso onde o incidente foi suscitado, mas todos os casos, criando um precedente obrigatório. A mesma coisa quando você tem recursos especial para o STJ ou extraordinário para o STF, em que se percebe que há muitos recursos sobre determinado tema, né? E aí o STF, no caso do extraordinário, e o STJ, no caso do especial, ele elenca, ele prepara, ele escolhe, ele separa alguns
recursos que são representativos daquela discussão jurídica e afeta, julga todos de uma única vez, mas, além de julgar aqueles recursos, aquela decisão ela passa a ser obrigatória e aplicável a todos os outros casos onde aquela questão é discutida. Lembrando sempre que nós estamos falando de uma situação de direito, não de situações de fato. As questões de fato são analisadas caso a caso no processo. Então, ou seja, aqui eu estou falando de 4 institutos onde podem haver incidente de ação de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas, recurso especial extraordinário repetitivo, recurso especial repetitivo e recurso ordinário repetitivo, mas tudo aqui eu poderia resumir dizendo o seguinte: olha, as decisões proferidas por força do regime jurídico brasileiro de julgamento de causas repetitivas, eles geram precedente obrigatório. A gente tem ainda os enunciados da súmula do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional, os enunciados da súmula do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, né? Bom, eles são diferentes, têm eficácia diferente da súmula vinculante, mas têm eficácia vinculante das decisões. Os enunciados da súmula dos tribunais superiores, né, eles por trás deles, eles não são precedentes, mas por trás deles, há precedentes de muita relevância. Por fim, a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados, ou seja, súmulas de tribunais, enunciados de súmula de tribunais do Tribunal da Bahia aplicam-se e devem ser seguidos pelo juiz da Bahia, mas não necessariamente pelo juiz de São Paulo. Então, uma decisão do plenário, do órgão especial do Tribunal de Justiça da Bahia, ela é um precedente deve ser observado por aquele juiz do Tribunal de Justiça da Bahia, mas ele é um precedente meramente persuasivo para um juiz de São Paulo, de Sergipe, né, de Minas Gerais. Você pode levar, olha, o Tribunal de Justiça da Bahia tem decidido dessa forma, mas só que não tem. E aí você tem também todas as outras decisões, tanto de primeiro grau, pode constituir um precedente persuasivo pela sua qualidade pela sua ratio decidente, né, pela qualidade da sua ratio decidente, pode ser usado como precedente persuasivo, como decisões em geral, né, dos tribunais, sejam tribunais de justiça, sejam tribunais regionais federais. E aqui a gente tem nos parágrafos primeiro um pouco sobre a dinâmica de precedentes. Eu falo disso daqui a pouco. Mas isso vai ser importante quando a gente tratar de aplicação dos precedentes. E vamos lá para a aplicação dos precedentes. Na aplicação dos precedentes, eu preciso primeiro, de forma muito clara, desdobrar para vocês, né, voltar a desdobrar para vocês aquilo que eu já falei antes, ou seja, a importância da compreensão da ratio precedente, da ratio decidendi, me perdoem. A ratio decidendi é o elemento mais importante dos precedentes, e a ratio decidendi é dificílimo de você conseguir conceituá-la, né? Você tem obras nos Estados Unidos e na Inglaterra somente estudando para ter noção do que é ratio decidendi. Um resumo bacana disso está no livro de Marinoni, Precedente Obrigatório. Ele fala muito bem da dificuldade de você construir o conceito de ratio decidendi. Tem livros só tratando sobre isso. Porque ratio decidendi é algo que é muito mais prático, é muito mais percebível pelo advogado, pelos magistrados que estão analisando o caso concreto, do que propriamente pela conceituação, né? Mas eu estou trazendo para vocês um conceito que é um conceito que eu acho que reproduz bem. O ratio decidendi é a regra de direito extraída da decisão judicial, especialmente, mas não exclusivamente da fundamentação, que resolve o caso posto a julgamento e deve ser transposta para os demais casos faticamente análogos. Então, quando a gente tem a decisão judicial, você termina tendo duas decisões: a decisão do caso concreto e, em alguns casos, a formação de uma regra geral que foi a razão de decidir daquele caso, né? E é essa regra geral que a gente extrai, que é a ratio decidendi do precedente, que é o precedente, né? É o elemento mais importante do precedente. E o que são os obter dictum? Todas as questões de fato de direito tratadas no precedente e que não são essenciais para a solução do direito aplicado ao caso concreto, de forma a não possuir,
forma a não possuir força vinculante. Então isso é muito importante, entender que o precedente está lá na ratio decidendi. E o precedente está na ratio decidendi. E havendo precedente e repetindo-se situação fática análoga, a mesma regra de direito, por respeito à isonomia, por respeito à segurança jurídica, por racionalidade do sistema, por respeito ao princípio da efetividade, precisa ser decidido da mesma forma. Ou seja, se Antônio vendeu para Giovanni um bem e não indicou que ali havia um vício redibitório que tornaria o bem inútil, ele ofendeu o princípio da boa-fé da mesma forma que ofendeu naquele exemplo que a gente deu lá atrás, né, de João e Pedro. Então você precisa ter uma decisão que seja uma decisão que resolva casos análogos da mesma forma, né? Onde tem os mesmos fatos, eu devo ter o mesmo direito. Então é para isso que serve. E aí os precedentes precisam ser, né, aplicados e passam a ter validade, passam a ser norma jurídica, né? O precedente é uma norma jurídica jurisprudencial, a jurisprudência passa a ter uma importância muito forte como fonte do direito a partir daí. Agora, eu tenho que entender que há casos que não são idênticos, e aí a noção do distinguishing, da distinção, né? O distinguishing é a distinção feita como forma de demonstrar que o precedente não se aplica no caso em julgamento por conta das diferenças existentes, notadamente diferenças de fato. Então, por exemplo, se eu, ao vender aquele bem, eu já declarei, descrevi, informei, provo que informei a pessoa que ele tinha ciência da existência daquele vício, ele não vai poder dizer que eu agi de má fé, porque eu não escondi os fatos. Eu não escondi o conhecimento daquela situação. Eu não agi de má fé naquele caso. Isso é uma distinção. Isto mostra, né, que apesar de eu ter vendido um bem com a existência de um vício redibitório, não se aplica ao meu caso, não há uma ofensa ao princípio da boa-fé, porque eu fiz o disclosure, eu informei a parte compradora, eu informei da existência daquele vício, então eu não posso, portanto, ser aplicado. Né? E aí é tão importante, né, a fundamentação, e aí, por isso que o CPC traz o dever de fundamentação exaustiva aos magistrados, né, que gerou tanta polêmica, mas que é importantíssimo, lá no parágrafo 1º do artigo 489. Parágrafo 1º do artigo 489. Não há como você conseguir trabalhar com o sistema de precedentes se você não tem decisões judiciais preocupadas em expor essas situações de forma evidente, né? De forma fundamentada, adequadamente fundamentada, tratando das situações de fato, das situações de direito. E aí você tem, inclusive, a questão do relatório, que se queria excluir das decisões judiciais, porque o relatório é muito importante na interpretação dos fatos e na conceituação do precedente, que terminou valendo ou ficando mantido no CPC de 2015. E aí temos uma série de hipóteses de aplicação de precedente no nosso sistema, muitas hipóteses de aplicação de precedente. Então, a existência de um prévio precedente autoriza a concessão da tutela de evidência. Está lá no artigo 311, inciso 2º. Né? A existência de um precedente permite a improcedência liminar do pedido. Permite que o magistrado receba a petição inicial antes de citar o réu, né? Promova uma decisão a favor do réu. Ou seja, improcedendo liminarmente o pedido, porque a questão de fato ali não tem controvérsia, está declarada, e eu não tenho, né? Necessidade de prosseguir com o processo, porque já há um precedente vinculante. Então, eu não preciso chegar ao Supremo Tribunal Federal para aplicar a súmula vinculante, o enunciado da súmula vinculante do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, eu julgo deixo a gol do autor, beneficiando o réu sem citar o réu. Então, a possibilidade. Segundo, o precedente, a existência de precedente permite a dispensa da remessa necessária, né? O que é a remessa necessária? Que teoricamente essa aula para mim é para os meus alunos de Processo Civil 3, que ainda não trataram de remessa necessária, ou podem ter tratado quando trataram de sentença, aí depende do professor que deu. É a necessidade que algumas decisões em desfavor da fazenda pública, não todas, algumas decisões, precisam ser remetidas ao tribunal para confirmar, mesmo
que a Fazenda Pública, o Estado não recorra, né? É um controle de legitimidade da decisão, para que você evite, inclusive, fraudes e prejuízos ao erário. Então, a remessa necessária pode ser dispensada quando você tem, naquela questão decidida, um precedente, né, obrigatório estabelecido. Então, a existência de precedente também é uma dispensa de caução para liberação de valores ou alienação de bens na execução provisória. Então, em matéria civil, a gente tem a execução definitiva, quando a decisão está julgada, e a gente tem a execução provisória. Vocês vão estudar isso lá na UFBA em processo 4. Então, a execução provisória é a possibilidade que eu tenho de iniciar a aplicação dos efeitos da decisão ainda quando está na pendência de recurso. E a diferença central da execução provisória para a definitiva, elas são feitas da mesma forma, é que a execução provisória vai até um determinado ponto, né? Chega em determinado momento e diz assim, olha, eu posso penhorar o bem, eu posso até vender o bem, mas vai depender de uma caução, né? Ou eu posso penhorar o bem e o juiz entender pela não alienação do bem, né? Ou apreender o dinheiro e não liberar o dinheiro. Mas se eu tenho um precedente por trás, eu posso ter a dispensa da caução para a liberação de valores, né? Ou a dispensa da caução, a permissão da alienação de bens na execução provisória. Tá bom? Então, é mais uma hipótese de aplicação. Outras hipóteses de aplicação de precedente vinculante muito relevantes. A gente vai estudar isso em incidente a gente vai estudar isso na ordem dos processos nos tribunais, né? Que, como regra, as decisões dos tribunais são decisões colegiadas. E estas decisões colegiadas, como regra, podem excepcionalmente ser decididas monocraticamente, somente por um dos membros daquele tribunal ou da turma julgadora daquele tribunal, né? Que é o relator, a importância do relator. A gente vai estudar isso já nos nossos próximos primeiros passos. E a decisão monocrática, a decisão do relator, ela pode ser, uma das hipóteses que ela pode ser monocrática, seja para negar provimento ao recurso, dizer não tem razão, seja para dar provimento ao recurso, né? Uma dessas hipóteses justamente quando você tem por trás daquele recurso um precedente. Então, o relator ainda vai poder julgar de plano o conflito de competência se for pautado, né, conflito de competência em um precedente obrigatório. E conflito de competência também é um incidente nos tribunais. A reclamação, que é uma ação de competência originária dos tribunais, a ação uma das hipóteses de cabimento desta ação que já começa nos tribunais é justamente quando um juiz ou tribunal inferior não cumpre a autoridade da decisão e não aplica o precedente obrigatório que foi emanado e existe. Então, você não está aplicando, o juiz ele recalcita em aplicar o precedente obrigatório, ele não aplica o precedente obrigatório e quer que o tribunal vem e faz. O tribunal vai e obriga que ele aplique através de uma reclamação, que é a ação proposta no Tribunal Superior. O Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça da Bahia não está aplicando o enunciado da súmula vinculante número tal. E aí eu saio do TJ direto para o Supremo, eu saio do juiz de primeiro grau direto para o Supremo, através da reclamação, justamente porque aquele juiz ou aquele tribunal não está aplicando um precedente obrigatório. Tá certo? Na verdade, não é só o Supremo, porque a reclamação cabe em qualquer tribunal. Então, pode ter reclamação do Supremo quando o precedente obrigatório é respeitado do Supremo. Pode ter uma reclamação no Tribunal de Justiça quando o precedente é respeitado por um juiz do Tribunal um juiz de Direito da Bahia de um precedente do Tribunal de Justiça da Bahia. Eu posso fazer uma reclamação no Tribunal de Justiça da Bahia. E eu tenho uma presunção, né, toda vez que o precedente, existência de um precedente do Supremo, ele gera a presunção de repercussão geral no recurso extraordinário. Em todo e qualquer recurso extraordinário que ataque uma decisão que não aplicou o precedente, ele tem a presunção de repercussão geral, né? Ele vai subir. Para a gente já ir encaminhando para o final, vamos tratar de modificação dos precedentes, né? A gente tem que ter um sistema permeável. Esse sistema tem que ser permeável a novas decisões judiciais, a alteração do sistema, a modificação, e dentro deste conceito, o nosso sistema de precedentes, lá os parágrafos
únicos, ou lá os parágrafos, perdão, do artigo 927 trata isso de forma mais adequada, mas em linhas gerais a gente tem métodos próprios de modificação da decisão. E você tem diversos métodos de modificação de alteração da decisão. Né? É importante que Luiz Guilherme Marinoni, naquele livro que eu falei, Precedente Obrigatório, ele traz um elenco de uma infinidade de hipóteses, parece, se eu não me engano, 52 hipóteses que existem de superação, de modificação dos precedentes, somente dos precedentes da corte inglesa, que é a antiga Chamber of Lords, né? A Câmara dos Lordes inglesas, a Corte Constitucional inglesa, ela era uma das câmaras do Senado inglês, né? Até recentemente, onde houve essa modificação para a criação da Suprema Corte inglesa, e o local onde os precedentes tem maior eficácia vinculante e que você possui menos possibilidades de alteração, menos possibilidades de alterações, é no sistema inglês. E lá no sistema inglês tem uma obra que fala que tem 52 hipóteses, 52 formas de modificação do precedente. É só para dizer que o precedente, embora ele seja obrigatório, ele não é necessariamente vitalício, ele pode ser mudado. E aí, só alguns exemplos. O distinguishing, para alguns, nós discordamos, seria uma forma de superação do precedente. Para mim não é distinção, é uma forma de aplicação do precedente, não de superação do precedente. O signaling, quando o tribunal avisa que nas próximas decisões mudará, o transformation, o overreading, o overruling, o antecipatory overruling, o prospective overruling, né? Você tem todos esses sistemas que são nuances e que para a gente aqui, nos primeiros passos, a gente vai tratar somente do overruling, que é o mais importante, digamos assim, método de superação do precedente. E aí os parágrafos do artigo 927 tratam muito bem. O que é o overruling? É a alteração da tese jurídica adotada em precedentes obrigatórios. Eu posso alterar as teses jurídicas adotadas em precedentes obrigatórios? Posso sim adotar. Né? Os parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 927, eu fortemente recomendo a leitura, ele nos traz isso. Então, eles apresentam um sistema geral de superação dos precedentes. Então, esse sistema geral de superação dos precedentes obrigatórios, eles precisam ser tão amplos quanto foram a formação do precedente. Né? Vocês vão ver quando a gente falar IRDR e IAC, em que você tem uma abertura do contraditório, uma ampliação do contraditório, uma abertura para novas pessoas, para objetivar aquela decisão. Né? Então, também para superar, eu tenho que ter esse mesmo cuidado de ter um amplo debate. Então, o sistema sugere audiências públicas com ampla participação, né? Permite que o tribunal faça a modulação de efeitos daquele precedente, dizendo, olha, esse caso eu vou julgar aqui em respeito ao princípio da confiança, da segurança jurídica e da preservação da confiança. Eu vou julgar aqui, ainda aplicando o precedente antigo, mas eu estou modulando o efeito e estou dizendo que a partir de agora, né, os processos começarem a partir de agora, não aplicam mais o precedente antigo, e sim este novo precedente aqui estabelecido. Ele exige a fundamentação adequada, específica, para que eu modifique o precedente. Ele leva em conta o interesse social, princípios da segurança jurídica, de proteção da confiança e da isonomia. Né? Eu tenho que ter o mesmo cuidado que eu tenho que ter para estabelecer um precedente obrigatório, eu tenho que ter para modificar, né, o sistema de precedentes obrigatórios. E esses artigos, os parágrafos do artigo 927 do CPC também são muito influenciados, digamos assim, pelo sistema de edição e cancelamento de súmula vinculante do STF, que é antigo, né? Que ele nasce, a súmula vinculante de 2004, né? E a lei que trata do assunto é a Lei 11.417, de 2006, né? Que regulamenta a Lei 11.417 de 2006, regulamenta o artigo 103A da Constituição Federal, o parágrafo 2º da Constituição Federal, que trata justamente da possibilidade de alteração dos precedentes. Então, minha turma, como nossa primeira aula, dos nossos primeiros passos, eu acho que é isso daqui, né? Eu quero agradecer a vocês essa aula e dizer a vocês, a audiência de vocês, dizer a vocês que estaremos juntos nas nossas aulas síncronas, né?
Na verdade, quando vocês assistirem esse vídeo, nós já vamos ter tido a nossa primeira aula síncrona, e nós vamos seguir aí superando as dificuldades que esse período de pandemia nos impõe, mas com criatividade, prestando nosso serviço público que nós devemos a cada um de vocês, alunos, e que a universidade deve à sociedade, né? E nós temos que conseguir meios de prestar esse serviço, de manter o ensino, pesquisa e extensão, né, em todas as universidades públicas. E eu quero dizer a vocês que esse é o primeiro vídeo. Quero pedir desculpas por eventuais erros, atrapalhações, isso também é muito novo para todos nós, mas eu acho que estamos seguindo em frente, viu? Muito obrigado a todos e vamos terminando por aqui. Um abraço forte. Um abraço forte.